Olá, queridos, graça e paz. Eu estou aqui hoje gravando a sexta meditação desses 12 dias. Nós chegamos aí na metade desses dias que nós estamos refletindo, parando um pouco mais intencionalmente para planejar, buscar direção, orar e declarar palavras impulsionadas pelo Espírito Santo com relação ao nosso futuro. Nós estamos nesses dias aí falando com o nosso futuro e intencionalmente abastecendo nosso coração para que nesses últimos dias, início de 2026, nós estejamos mais fortalecidos, né? Não que nós não vamos orar com relação a esse ano, em janeiro, em fevereiro, em todos os meses, mas nós já estamos aí sendo intencionais com relação àquilo que nós desejamos da parte do Senhor. E o conselho de hoje com relação a esse sexto dia é: use palavras com sabedoria ao longo desse novo ano. E também, por que não dizer, use palavras com sabedoria já hoje, amanhã, nesses últimos dias. Você sabe que nós nos afetamos muito mais por aquilo que nós falamos do que por aquilo que nós ouvimos. Antigamente eu entendia que não, que era o contrário, que o que perturbava o meu interior emocional era aquilo que eu ouvia das pessoas. E depois eu fui aprender, com a palavra do Senhor e também com as experiências de que o que mais pode nos perturbar a nossa mente, perturbar o nosso emocional é as coisas que nós falamos, as palavras pelas quais nós proferimos. Que nós possamos ser essas pessoas que têm atitude. Se eu falei alguma coisa que não devia, que eu já possa me arrepender daquilo diante de Deus e já me retratar com a pessoa. Muitas pessoas dizem assim, mas depois que falou não adianta mais. Não adianta. É o que a Bíblia nos fala. Nós temos que ter a capacidade de perdoar o próximo. Né? E cada vez que a gente vai falando o que não deve e se arrependendo e se retratando, isso vai nos ajudando a refrear a nossa língua nas próximas situações. Né? Então, um certo dia eu tomei uma decisão. Vocês sabem que eu sou uma pessoa que falo bastante e muitas vezes eu falava sobre a minha vida, eu falava sobre circunstâncias, sobre ali alguma coisa que estava acontecendo e talvez nenhuma dessas falas ali eu pudesse perceber coisas que não deveriam ter sido ditas, né? E depois eu fui prestando mais atenção e analisando, então se tornou muito mais frequente essa minha análise. E aí eu dizia, puxa, eu não devia ter dito aquilo. Não, eu fui maldosa quando eu disse aquela frase. E aí eu tomei uma decisão. Eu tomei a decisão de recolher as palavras que eu disse que não deveriam ter sido ditas. Então eu entrava em contato com as pessoas, eu dizia, olha, eu quero me retratar com você, eu fui maldosa naquele momento. Não só se eu tinha ferido aquela pessoa, mas se eu tinha, de alguma forma, falado de alguém ou feito alguma crítica, né? Então eu me retratava, eu dizia, eu não devia ter dito aquilo, eu vou me retratar com essa pessoa, eu fui maldosa, aquilo foi uma maledicência, então eu reconhecia o pecado, pedia perdão para a pessoa e já ali me retratava. E isso me ajudou muito a refrear a minha língua, a tomar mais cuidado, ser mais sábia com relação às minhas palavras, né? Então, ali no versículo 24 desse mesmo texto de Provérbios, nós meditamos, né, nessa reflexão de ontem, de Provérbios 4, ali nesse versículo ele diz assim, desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Então é um conselho tremendo aqui do livro de Provérbios para nós, que as palavras revelam o que está no nosso coração. Não é isso que a Bíblia diz? Que a boca fala o que o coração está cheio. Então, maldade, críticas, quer dizer que o teu coração está cheio dessas coisas, né? Então, palavras podem construir ou destruir o nosso ano, o nosso futuro, os nossos relacionamentos, declarações negativas, então pense sobre tudo aquilo. A Joyce Meyer fala que se nós tivéssemos um gravador ali durante todo o dia, registrando o que nós falamos durante 24 horas por dia e nós ouvíssemos ao final daquele dia, nós nos assustaríamos, né? Então,
eu creio que isso realmente aconteceria. Então, Deus se agrada de lábios que promovem verdade e edificação. A Bíblia fala que nós somos pacificadores. A Bíblia fala que no que depender de vós tenhais paz com todos. Então, que nós sejamos essas pessoas agradáveis. Que nós entremos ali no ambiente para falar coisas boas. Que se a gente não tem coisa boa para falar, que nós refreemos a nossa língua, né? E que nós possamos, então, pensar antes de falar. E se nós falarmos sem pensar, que nós possamos se retratar. E a Bíblia também ensina que o verdadeiro arrependimento, ele é uma mudança de mente e mudança de atitude. Talvez você não consiga mudar de atitude já no dia seguinte, mas você vai diminuindo as coisas que você não deveria falar, e você vai espaçando os momentos de bola fora que você possa ter com relação a alguma coisa que não deveria ter sido dita, e assim você vai cada dia mais construindo essa fala mais sábia, mais responsável. Então, que você seja um pacificador, que você seja um abençoador, que você não use os seus lábios para falar maledicências, fofocas, calúnias, que isso esteja longe dos nossos lábios, do nosso coração. Então, esse é o meu conselho para você, que você pense, cuide com tudo aquilo que você fala. Deus abençoe e que nós possamos prosseguir aí firmes nesse período de intercessão. Também profetizando com relação ao nosso novo ano.